Um oferecimento Vilarejo, o menor preço garantido ou seu dinheiro de volta. Italínia Vilari, projeto de vida feliz. M. Martin, a moda que veste a sua casa. Ecológica, gestão de resíduos. Bom dia a todos. Estamos hoje aqui no dia 19 de junho de 2020. Fui convidado pelo grande amigo e jornalista Fernando Passeado para falar no seu programa Economia e Negócios e para falar sobre um tema muito importante nos dias atuais, que são os efeitos da pandemia em relação ao setor imobiliário. Para falar um pouco sobre isso, nós temos que comentar primeiramente quais são as condições hoje econômicas do Brasil e quais os efeitos da Covid em relação ao nosso país. É evidente que houve, em razão da Covid, uma grande retração econômica no nosso país. A gente assiste aí uma queda brusca do nosso PIB, a gente assiste também a um desemprego galopante e, em razão disso tudo, é evidente que muitas pessoas perderam a sua capacidade financeira para investir. Muitas pessoas estão nessa situação. Agora, como toda crise, sempre tem também o seu lado positivo. E a gente não pode esquecer de enfatizar isso nesse momento. No momento em que as pessoas estão assustadas, com um certo pessimismo, é bom também a gente pensar um pouco no futuro e ver que ele está logo ali e que é possível também a gente injetar uma certa dose de otimismo. Nesse sentido, é importante a gente falar sobre as decisões recentes do Banco Central que reduziram a taxa Selic para o menor nível histórico do nosso país. Então, nessa semana agora, a taxa Selic foi reduzida para 2,25% ao ano, o que é um feito extraordinário. Isso tem um reflexo muito positivo no setor imobiliário. Por quê? As pessoas, os investidores, não vão ter mais interesse de deixar o seu dinheiro no banco, porque o dinheiro no banco pouco vai render, já que os investimentos bancários, as aplicações, são atreladas em grande parte, em boa parte, à Selic. Então, essas pessoas, esses investidores, vão buscar novos caminhos. E que caminhos são esses? Investir na Bolsa de Valores, por exemplo. Não à toa, nós tivemos aí um aumento absurdo do percentual de crescimento da Bolsa de Valores do final de abril para cá, depois de uma queda brusca em razão da pandemia, depois houve um aumento considerável. E além da Bolsa, é evidente também que as pessoas, os investidores, vão voltar a investir em imóveis. E isso é muito importante a gente falar. Volta a ser, aliás, volta não, sempre foi muito atraente investir em imóveis. E agora isso se fortalece, isso se torna melhor ainda. Então, haverá, sem dúvida alguma, uma migração desses investimentos que estavam em poupança, CDB e outros tipos de aplicação para a compra de imóveis. E vai ser também fácil perceber que as pessoas vão investir também em construção, em construir casas, em construir pequenos prédios. Por quê? O mercado de aluguel continua sendo muito atraente, porque eu posso construir uma determinada casa por um valor X e conseguir um percentual de rentabilidade muito maior que eu conseguiria deixando o meu dinheiro parado numa determinada aplicação financeira. Então esse é o lado positivo da pandemia, ou seja, essa redução brusca da taxa Selic, acertadíssima, diga-se de passagem. O Banco Central, mais uma vez, reforça o seu compromisso com as diretrizes econômicas do nosso país, com a boa vida econômica do nosso país, ou seja, mantendo rigoroso o controle da inflação, mas permitindo também que as pessoas tenham possibilidade de investir não só em aplicação,
mas investir em bolsa de valores e investir em imóveis. Então esse é o grande efeito positivo da pandemia. Por incrível que possa parecer, diante de tantas notícias ruins, de tantas notícias trágicas, a gente não pode também deixar de falar um pouco de coisas boas. Em relação ao nosso município especificamente, a Macaé e a nossa região, eu acredito que a gente possa tecer alguns comentários importantes também em relação ao setor imobiliário. O primeiro é que Macaé, obviamente, foi impactada pela pandemia. Nós somos ainda a capital do óleo e do gás, isso é inegável. E com a retração mundial da economia, com menor consumo de energia, com uma demanda menor por energia, é evidente que houve uma retração também na produção de óleo e gás. Isso impacta também nos orçamentos, na situação financeira das empresas do setor. Isso gera desemprego, isso gera retração econômica e isso é ruim. Então, nós temos que falar sobre isso. É inegável que isso aí impactou negativamente a nossa região. Para piorar, nós estamos assistindo aí uma postura bastante inflexível do prefeito de Macaé, que mantém boa parte das atividades econômicas fechada, causando um prejuízo enorme aos comerciantes, aos prestadores de serviços, ao ambulante, a toda espécie de pessoa que quer trabalhar e levar o sustento para casa. O prefeito erra e erra seriamente, prejudicando negócios, prejudicando famílias e contribuindo de uma forma absurda para o desemprego na nossa cidade. Mas o nosso setor privado, o setor privado da nossa região é muito forte. Ou seja, o setor de óleo e gás é um setor que tem contratos longos, que tem estabilidade, que goza de uma certa segurança jurídica. Então, quando diminuir esse efeito da pandemia, que eu acredito que possa acontecer a partir de agosto, a partir de setembro, a nossa economia é muito pujante, a economia da nossa região é muito forte, o setor de óleo e gás é muito forte. Eu tenho certeza que, apesar dos inúmeros equívocos do prefeito de Macaé, a cidade vai voltar forte, retomando com vigor a atividade dela. E como consequência disso, como efeito disso, o setor imobiliário vai voltar a andar bem, eu não tenho a menor dúvida. E impulsionado, repito, por essa redução da taxa Selic, o que vai fazer com que os construtores locais voltem a investir, que as pessoas voltem a investir, que as pessoas voltem a comprar imóveis. Então, eu gostaria, Fernando, nessa oportunidade que mais uma vez você me dá, de dizer que a gente tem notícias ruins, a gente está preocupado com toda essa situação da nossa economia, mas a gente não pode também deixar de olhar para frente e ver que ainda existe um cenário promissor. E é confiando nesse cenário, Fernando, é confiando na capacidade do brasileiro, de nós aqui da nossa região, de trabalhar, de empreender, eu não tenho a menor dúvida que nós retomaremos rapidamente a atividade econômica aqui na nossa cidade, que continuará forte, continuará pujante, e o mercado imobiliário ele vai ser fortalecido. Eu acredito que em breve a gente vai encontrar aqui uma retomada do setor. E é com esse otimismo, apesar das más notícias, que eu deixo minha mensagem aqui e agradeço mais uma vez, Fernando, pela oportunidade que você me dá de falar um pouco sobre o mercado imobiliário da nossa cidade. Um grande abraço e um bom dia a todos. Um oferecimento Vilarejo, o menor preço garantido ou seu dinheiro de volta. Italínia Vilari, projeto de vida feliz. M. Martin, a moda que veste a sua casa. Ecológica, gestão de resíduos.